Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, gerente de comunicação aqui na Câmara de Vereadores de Gramado, e nós estamos ao vivo pelo Facebook da Câmara e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui com o vereador Cícero Altraiter, do MDB. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada pela disponibilidade de falar com a gente na TV Câmara. Imagina, uma boa tarde, Letícia, boa tarde a todos que nos acompanham. E é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara, podendo falar um pouco do nosso trabalho e das pautas e demandas aí que circundam a Câmara e a comunidade. Tá certo. Bom, então para a gente começar, o nosso bate-papo hoje vai ter como tema o IPTU, né? Um tema muito debatido aí nessas últimas semanas aqui na casa. Gostaria que você falasse um pouco para a nossa audiência sobre a sua posição, então, em relação ao IPTU em Gramado esse ano. Digamos que é o tema, Letícia, que tem dado pauta em todas as conversas por onde a gente tem andado, né? E um tema que eu ressaltei em tribuna lá no final do ano, quando aprovamos um projeto, né? E depois eu quero dar esse esclarecimento aqui perante toda a comunidade na TV Câmara, mas quando aprovamos naquele momento o projeto de reposição dos grandes geradores de lixo de Gramado, e não é aumento de IPTU, era aumento na taxa de lixo dos grandes geradores, né? Mesmo assim, daquela maneira, nós aprovamos, negociando um desconto de 50% do que era proposto pelo Executivo naquele instante, e aumentamos também, porque aprovamos também, porque caso não aprovássemos, o Executivo falou que faria por decreto, e aí não aceitaria os 50%, seria 100%, volto a dizer, dos grandes geradores e na taxa de lixo. O que seriam os grandes geradores, né? Seriam supermercados, parques, restaurantes, grandes hotéis, né? Que naquele momento pagavam a taxa de lixo quase igual ao cidadão comum. Ponto. Fiz essa ressalva para explicar o que foi aprovado naquele momento no final de ano. E o que tem secundado aí as nossas conversas e chego de reclamações é o IPTU, que foi aprovado, passou aqui pela Câmara também, mas foi aprovado o aumento somente do indexador, né? A taxa de reposição do IPTU, ou seja, fica em torno de 10% a 11%, né? Tanto no IPTU quanto nas taxas de lixo, certo? Isso sim veio para a Câmara, o projeto, e a gente aprovou essa reposição de 10% a 12%, dependendo ali entre o IPTU e a taxa de lixo. Variou um pouco os indexadores, né? Mas foi esse aumento que a gente aprovou e foi isso que passou aqui pela Câmara, né? O que acontece, Letícia, quanto ao IPTU? As pessoas que pagam, o IPTU não é um valor separado, ou não se paga as taxas separadas, né? Ou tu não tem como dividir as taxas que ali estão inclusas no teu carnê, no teu boleto, que chegou para toda a comunidade, né? Que veio para nossa surpresa e para a surpresa geral da comunidade que nos procura, uma taxa de lixo, que a princípio era cobrada em 2 ou 3 bairros. Eu lembro agora que era Bavária, Planalto, terceiro bairro, não me lembro aqui, mas eram em 3 bairros, onde o lixo verde é muito grande, né? Muito grande a demanda, são zonas muito arborizadas, então se cobrava essa taxa de lixo verde nesses bairros específicos, e que, nesse momento, ele foi praticamente cobrado de toda a comunidade. Pelo menos todas as demandas que eu recebi estão lá, junto com o IPTU, taxa do lixo verde, e mais a taxa de lixo. E o que ocorre, Letícia, para a gente esclarecer aqui para a comunidade, então? Nessas reuniões, onde o Executivo veio e nos explicou o projeto sobre esses grandes geradores, nós perguntamos, questionamos várias vezes para os secretários do Executivo que ali estavam presentes, né? E o cidadão comum, vai ter aumento nas taxas de lixo? Vai ter aumento? Não. Né? Foi nos afirmado, reafirmado veementemente, que não mudaria de forma alguma, certo? E aí, para surpresa, chega o carnê, tem o IPTU com aumento, digamos, plausível, que é do indexador ali de 10% a 12%, né?
Mas soma-se ao IPTU as taxas, né? Que, para nossa surpresa, aumentaram abruptamente. Né? As taxas aumentaram 100, 200, 300%. Né? Taxas de lixo verde, onde não eram cobradas, estão sendo cobradas. Né? Então, uma situação muito complicada, porque um cidadão comum, qualquer um que pega o carnê, como eu disse anteriormente, não tem como desvincular as taxas do IPTU, tu tem que pagar um total. Né? Então, ficou muito pesado, principalmente para os pequenos, né, de menor poder aquisitivo. Vou te citar um exemplo aqui, Letícia, de vários carnês que eu tenho recebido. Né? Por exemplo, uma casa mais humilde lá, que paga, sei lá, 400, 500 de IPTU. Né? E era cobrada uma taxa de lixo de 150 e a taxa de lixo verde não era cobrada. Né? Então ele pagava, vamos dizer, 450 mais 150 de taxa de lixo daria 600. Agora, esses 450 teve 10% de aumento, foi a 500. A taxa de lixo de 150, muitas passaram para 450. E mais a taxa de lixo verde de 150. Né? Num cálculo grotesco assim, mas dobrou. Teve aumento de mais 100% e não foi um, nem dois, nem três relatos que eu tive quanto a isso. Né? Então, legal é o que a gente está buscando essa explicação. O que eu tenho certeza é que é injustificável, imoral, desnecessário, inoportuno, no momento em que Gramado apresenta números estrondosos quanto ao orçamento, vai ser o maior orçamento da história de Gramado. Não haveria necessidade dessa extorsão do nosso contribuinte, né? Pagar dessa maneira, tu onerar o pequeno, saindo de uma pandemia agora, uma dificuldade econômica extrema que a gente tem sentido, né? De uma inflação iminente, de gasolina subindo, carne, supermercado, a gente sabe de tantos acréscimos que tem tido, né? Tantos, inclusive os servidores públicos, por exemplo, quase 3 anos praticamente sem aumento salarial e recebendo um carnê de IPTU, onde, volto a dizer, o valor total, em muitos casos, dobrou. Né? Então, é inconcebível isso para esse momento e vamos verificar quais os próximos passos. Né? Infelizmente, está vencendo agora a parcela única, né? Dia 25, é amanhã, né? Mas a gente está trabalhando forte aí para verificar o que podemos fazer a respeito disso. Certo. Vereador, então, para deixar claro para a nossa comunidade, a gente até teve alguns questionamentos durante a sessão de segunda-feira, do pessoal perguntando, mas os vereadores não aprovaram esse aumento. Então, para deixar claro, não afetaria, conforme essas reuniões anteriores entre Executivo e Legislativo, o cidadão comum, é isso? Letícia, eu vou deixar bem esclarecido aqui, para a comunidade poder entender que, de maneira alguma, a Câmara de Vereadores deu o aval para isso. De maneira alguma. Volto a dizer, a gente questionou se o pequeno, se o morador comum, se o cidadão de menor poder aquisitivo seria lesado, né? E foi nos afirmado e reafirmado que, de maneira alguma, só ia ser reposto a inflação, a esse indexador que eu falei, que varia ali do IPTU para as taxas de lixo de 10% a 12%. Ponto. Mas aí o que acontece, né? E que não nos foi passado, e volto a dizer, aí é uma prerrogativa do Executivo, uma decisão única e exclusiva do Executivo, e não teve o aval da Câmara de Vereadores, de nenhum dos vereadores daqui, e somos totalmente contrários, né? É que são as taxas que estão junto lá do IPTU e que precisam ser somadas e pagadas junto ao IPTU, o Executivo resolveu cobrar lixo verde de praticamente toda a população. Né? Ou seja, uma taxa no mínimo aí de R$105, aí eu vi de 105, 150, 200, dependendo da localidade, de lixo verde. Então, onerando isso, né, o Executivo, os secretários que estiveram aqui, nunca nos mencionaram que essa taxa de lixo verde seria mandada para toda a comunidade. Né? Nunca. Isso eles não falaram em momento algum. E a taxa de lixo normal, que é a coleta de lixo seco e orgânico, a coleta seletiva, qual a justificativa hoje do Executivo, né?
que havia uma disparidade, que em alguns lugares se cobrava 2 vezes a coleta, em outros lugares 5, e que o caminhão... E que eles resolveram fazer essa avaliação e normalizar, ou seja, aí num bairro que, segundo justificativa do executivo, a coleta passava 2 vezes e se pagava, por exemplo, 150, agora passando 6 vezes, vai a 450. Não acho justificável essa explicação, né? Não tem o porquê, existia um cálculo já em que nos apresentaram o projeto de que... Qual a justificativa do projeto lá quando o executivo nos apresentou? Que é um déficit da taxa de lixo, tá? E que isso iria ser suprido pelos grandes geradores, né? Então, por que onerar a comunidade? Por que fazer essa reavaliação de quantas vezes o caminhão passa? Eu não vejo plausível, não vejo justificável essa explicação, né? E volto a dizer que não tem o aval de vereador algum aqui, que a gente não concorda com isso. E vamos verificar, né? Por que foi tomada essa atitude, porque em cálculos grotescos, assim, tá? São aproximadamente 38 mil contribuintes, né? Com essa taxa de lixo verde e mais essa taxa de lixo, um cálculo superficial, porque nós protocolamos um pedido junto ao executivo de informações, né, para saber quantos contribuintes vão pagar as taxas, quanto foram aumentados, quantos estão pagando lixo verde, mas superficialmente vai haver uma arrecadação aí de praticamente 10 milhões, né, nessas 2 taxas, né. Aonde nos apresentou um déficit, aquele projeto lá dos grandes geradores, algumas informações também contraditórias que o executivo me passou, mas ficava entre 2,5 milhões e 3 milhões, né, esse déficit, e que esse déficit seria suprido pelos grandes geradores. Então, inconcebível agora tu onerar o cidadão comum de menor poder aquisitivo, ou o cidadão normal aí de Gramado com essas taxas. A gente está tentando entender do executivo e, sinceramente, eu não consigo entender essa fúria arrecadatória nesse momento. E, vereadora, você já se posicionou, então, contra esses aumentos da sua bancada, né, do MDB também. Quais as medidas, então, que vocês estão tomando a partir de agora para estancar aí esse aumento? Letícia, infelizmente, como eu falei, a parcela única do carnê agora está vencendo amanhã, né? Então, foi um curto prazo para trabalho, né? Mas a gente, desses vários contribuintes, a gente sabe que muitos deles já entraram no Ministério Público pedindo um esclarecimento, né? E nós também estaremos lá buscando essas informações, buscando a legalidade desses aumentos, né? Espero, eu, sinceramente, que o Ministério Público tenha o mesmo entendimento que nós, né? Que veja isso como um afronto, né? Uma desnecessariedade nesse momento, né? Que a explicativa do Executivo não seja justificável como é o nosso entendimento, né? Esperamos que o Ministério Público esteja do nosso lado e que, a partir de então, alguma medida seja tomada. Infelizmente, aí para quem já pagou, que seja ressarcido de alguma forma, né? E para quem não pagou, que seja então extinto isso do seu carnê de IPTU, porque não podemos aceitar isso. Então, são as medidas que a gente pode tomar. Hoje, a gente então está buscando o apoio, sim, do Ministério Público, né? Cidadãos que nos procuraram, que a gente já pediu para fazer essa formalização, já formalizaram algum pedido lá junto ao Ministério Público, a gente vai buscar essas respostas lá e nós mesmos vamos entrar com esse pedido, porque queremos esse esclarecimento. E espero de todo o coração que o Ministério Público tenha o mesmo entendimento que a gente possa fazer justiça perante isso e que a comunidade que já pagou seja ressarcida e quem não pagou ainda, que o Executivo, se não por bom senso, que foi um apelo que eu fiz, inclusive, em tribuna, agora nessa segunda-feira, né, no meu pronunciamento, né, já que o Executivo não aceitou o nosso apelo,
de retirar essas taxas, esses que já pagaram que sejam ressarcidos e os demais que terão que pagar, que essa taxa seja extinta. É isso que eu espero. Certo. E as pessoas estão procurando vocês bastante preocupadas aí com essa conta? Lógico, né, Letícia? Todo mundo tem um orçamento apertado, a gente sabe. Falei anteriormente aí dessa inflação, infelizmente, iminente, dos aumentos constantes, e tu tem uma organização dentro do teu orçamento, né? E aí tu olha um carnê de IPTU do ano passado, que tu recebeu R$500, e aí tu espera um aumento de 10%, né? Te organizando em torno de 550, né? Falando de IPTU e taxa de lixo, e esse carnê chega a 1.000, 1.100, né? Então, lógico que as pessoas estão preocupadas, muitas pessoas, esse dinheiro vai fazer falta em seu orçamento, né? Então, temos que brigar, sim, pela comunidade, estamos brigando e esperamos que a gente consiga vencer essa batalha e fazer justiça, porque essas questões, esses exemplos que eu trouxe para ti, isso é inaceitável. Uhum. Bom, nós vamos aguardar então as novidades aí sobre esse tema, acho que ainda vai render muito. Nós agradecemos a sua participação, vereador, e muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa TV Câmara de hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conversando um pouquinho com a gente. Imagina, Letícia, eu que agradeço, né? É um assunto tenso, é um assunto chato, mas agradeço a oportunidade da TV Câmara para mais uma vez esclarecer exatamente o que ocorreu aí em relação a esse IPTU e esses aumentos aí, e deixar o recado para a comunidade aí que estamos trabalhando no que está a nosso alcance para poder reverter essa situação, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos. Ótimo. Bom, lembrando então que a nossa programação está no ar sempre de terça a quinta-feira, sempre às 5 horas da tarde, pelo nosso Facebook da Câmara e também pelo canal do YouTube. Nós desejamos aí a todo mundo um início de noite muito bom e na próxima semana nós retornamos com mais TV Câmara aqui em Gramado.